Elivaldo Barbosa, de volta depois da entrevista do candidato Fábio Abreu, né? Como você viu, segue no isolamento social por conta da Covid-19, mas está bem de saúde. Né? Tá bem, tranquilo. Você percebeu aí pela manifestação, né? Mesmo aí infectado com a Covid, já no tratamento, seguindo os protocolos, mas muito bem. Se tem sintoma, o sintoma é só não sentir aí o gosto da comida, mas o resto ele está indo bem, administrando a situação. E a pretensão é de retornar às atividades presenciais já neste final de semana, dependendo aí do aval da equipe médica. Enquanto isso, a campanha tem sido tocada, como ele mesmo informou, pela candidata a vice, a pastora Diana Carvalho, e, na medida do possível, também pelos candidatos a vereador da aliança majoritária que dá sustentação ao palanque do candidato do PL à Prefeitura da capital. Daqui a pouquinho nós temos também a Lídia Brito, direto do CidadeVerde.com, trazendo as informações para nós aqui no Jornal do Piauí em tempo real. Elivaldo, vamos começar falando a respeito da agenda de Kleber Montezuma, candidato a prefeito pelo PSDB. Vamos sim, Joelson. Hoje ele conversou, foi uma reunião bastante concorrida até, com empresários da construção civil aqui em Teresina. O tema foi exatamente uma palavra que girou em torno da conversa, chamado destravar, tanto do lado dos empresários, como também do lado do candidato. Vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa em tempo real. Kleber Montezuma foi o primeiro candidato a prefeito de Teresina sabatinado no Sindicato da Construção Civil. Os empresários ouviram as propostas do candidato, mas apresentaram reivindicações do setor. Nós precisamos melhorar os processos dentro da prefeitura para que o setor produtivo possa cada vez contribuir mais com a cidade. Essa é a primeira de algumas reuniões que nós vamos ter com os candidatos. Já temos agendado aí para a próxima semana e vamos estar divulgando aí à medida que forem acontecendo. Para os empresários, uma palavra é considerada mágica na relação do setor com o poder público municipal: destravar. A importância é para facilitar o desenvolvimento da cidade. Para o candidato, destravar é palavra e promessa dele para os empresários. Esta palavra, quem trouxe para cá foi o professor Kleber. Eu anunciei que nós vamos trabalhar dialogando com o setor produtivo, dialogando com todos que constroem a cidade, e nós vamos trabalhar firmemente para destravar o que for necessário para que a economia flua, e flua da melhor forma possível. Nós vamos, junto com o setor da construção civil e outros setores produtivos, manter este diálogo para que nós possamos ter a cidade de Teresina crescendo, se desenvolvendo, resguardando os interesses da cidade e trazendo os benefícios para a população. Elivaldo Barbosa, de uns tempos para cá, o discurso de Kleber Montezuma está muito colado na ideia da desburocratização, né, da velocidade de resolução de problemas. Ele adotou esse discurso recentemente. Ele tem dito isso reiteradas vezes, que exatamente a parte da contrapartida pública, um dos aspectos é exatamente o destravamento de ações que dependem da burocracia municipal, da burocracia pública. E o candidato se reuniu hoje com o setor da construção civil, ele que já foi inclusive secretário de habitação, quando essa secretaria existiu na estrutura administrativa da prefeitura em 2012, na terceira gestão do prefeito Firmino Filho, ele ocupou exatamente esse cargo, que hoje está incorporado à Secretaria de Infraestrutura. Portanto, é uma área que ele conhece, por essa razão, ele tratou do assunto lá de expansão do setor imobiliário aqui no estado do Piauí, que tem aí algumas questões que incomodaram o setor empresarial, sobretudo questões relacionadas ao PEDOT, que é o programa, um plano diretor que a Prefeitura desenvolveu e aprovou para a área do desenvolvimento urbano da cidade. Então, foi um tema bastante oportuno. O Sinduscom pretende repetir essa sabatina também com outros candidatos na medida que for procurado, né? Na medida que for provocado, realiza, então, esses encontros que são muito importantes para unir o que pensa a iniciativa privada e o que pretende o poder público municipal. Lídia Brito está aqui com a gente já, direto do CidadeVerde.com. Aí está ela, Lídia Brito. Mais uma vez, boa tarde para você. Lídia, os candidatos deverão ser convidados pelas entidades e representantes de diversos segmentos. Os médicos já devem fazer isso, os advogados já anunciaram que farão também. Debater com esses segmentos me parece que é uma missão que os prefeitos, os candidatos à Prefeitura de Teresina terão que enfrentar, né?
cada segmento, cada setor profissional tem as suas reivindicações, né, tem as suas demandas, e esses setores querem ouvir dos candidatos quais são as propostas que eles possuem para esses setores, quais são as soluções que eles propõem. E agora, com a pandemia, o setor empresarial tem tomado a frente dessa discussão sobre a questão da recuperação econômica. Os empresários querem soluções, propostas práticas, né, de médio e longo prazo para essa solução dessa crise econômica que foi agravada com a pandemia do coronavírus. Então, é um setor que, por parte dos candidatos, também está recebendo uma atenção especial. Todos os candidatos estão focando em propostas para a área da economia, para essa recuperação de empregos e geração de renda, Joelson. Certo. Lídia Brito, vou aproveitar que você está aqui conosco. Hoje você acompanhou o candidato Fábio Abreu, do Partido dos Trabalhadores, né? Lídia Brito, como é que foi a agenda de Fábio Novo? Olha, Gelson, aqui em Teresina, no Piauí, o PT sempre busca associar a imagem dos seus candidatos à imagem do ex-presidente Lula, né? Isso aconteceu quando o Lula esteve no governo, com o governo Dilma, e agora mesmo o PT fora do governo federal, aqui no Piauí, ainda há essa aposta que é importante ter a sua imagem, a imagem do candidato associada à imagem dessa grande liderança política e que tem uma relação política com o Nordeste. E é o caso do candidato Fábio Novo. Ele aposta que a presença de Lula na sua campanha pode ajudá-lo a ter um melhor desempenho na corrida eleitoral. Vamos acompanhar. Eu aposto muito nas escolas de artes. Quando secretário, nós reformamos e modernizamos a escola de música, a escola de dança, a escola de teatro. Apoiamos o Música para Todos, que é outra grande escola que tem na cidade. E agora a Escola Dona Gal. Eu imagino Teresina aí com milhares de pessoas nas escolas de artes que a gente pretende espalhar por várias zonas da cidade. Ter o apoio do presidente Lula é um apoio de muita qualidade. Eu sou muito feliz pelo apoio do nosso ex-presidente, que tanto ajudou Teresina e o Piauí. Números se desenham até agora desse sentido, mas é preciso aguardar mais o comportamento da população. Eu acho que agora, nesses próximos 15 dias, eles serão decisivos para ir formando juízo de valor, porque nesse momento começam os debates, as sabatinas. E os números que Fábio Novo se refere, são, na verdade, os números com relação à possibilidade de um segundo turno com 2 nomes da oposição. Essa tem sido uma questão levantada pelo próprio governador Wellington Dias. Ele afirma que, pela análise que ele tem feito dos números até agora, ele diz que é possível sim ter 2 nomes da oposição no segundo turno, e Fábio Novo também faz essa mesma análise, mas segundo ele é preciso esperar as próximas semanas, os próximos 15 dias, segundo ele, esses 15 dias serão decisivos, e o candidato que conseguir, nesse período, ter um maior contato com o eleitor e ter uma facilidade maior de apresentar as suas propostas, pode ser bem sucedido, mas a oposição está fazendo esse trabalho, Joelson Elivaldo, na tentativa de ter 2 nomes no segundo turno aqui na capital, Joelson. Lídia Brito tocou num ponto interessante. Lídia Brito, a possibilidade de cenário de segundo turno realmente está cedo, Elivaldo? Eu acho que sim, Joelson. Estamos ainda nos... cedo. Qualquer projeção de cenário de segundo turno, eu acho precipitado agora. Nós estamos com 1 semana de campanha. Tudo bem, mas tem candidato, como o doutor Pessoa, por exemplo, lançado no ano passado. Mas a campanha, pré-campanha, foi muito prejudicada em função da pandemia. Agora é que a população começa a estabelecer uma sintonia com o processo eleitoral, com as campanhas dos candidatos. Uma campanha muito pulverizada em Teresina, com 13 candidaturas, fato nunca ocorrido na história política da capital piauiense. Então agora vamos esperar a avaliação do candidato Fábio Novo, ela me parece oportuna, porque esperar aí pelo menos até o início da segunda quinzena de outubro, ali lá para o dia 20 de outubro, para que se comece a vislumbrar aí um cenário mais real para um possível segundo turno aqui em Teresina. Agora, Elivaldo, você está falando, e Lídia Brito, vocês estão falando do desenho, de quem estará, quem serão os personagens.
Mas é possível dizer que teremos um segundo turno ou até isso é cedo para dizer? Não, o cenário é de segundo turno. Quanto ao segundo turno, por quê? Porque também há muito tempo não se via, Joelson, uma campanha com candidatos competitivos do ponto de vista da densidade eleitoral. Geralmente as campanhas aqui, elas têm sido assim de certa forma plebiscitárias. Você percebeu que em 2012 foi quando nós tínhamos 3 candidatos competitivos. O que aconteceu? A eleição foi para o segundo turno. O governador, na época, senador Wellington Dias, teve uma campanha pífia. Não, a campanha dele não foi pífia, não. A campanha dele foi suficiente para levar o pleito para o segundo turno. Entre o prefeito da época, Eumano Ferrer, e o candidato fortíssimo também na época, Firmino Filho, que já havia sido prefeito 2 vezes, era deputado estadual, fortemente atuando aqui na capital piauiense. E entrou no meio o PT exatamente para levar a eleição para o segundo turno. E nos outros pleitos, a eleição acabou no primeiro turno, em 2008. Entre Nazareno e Silvio Mendes, foi uma eleição polarizada, não teve jeito, acabou no primeiro turno. 2016, da mesma forma, doutor Pessoa, Firmino Filho, 2 candidatos competitivos, a eleição acabou também no primeiro turno. Agora nós temos aí, pelo menos, segundo aí o que revelam as pesquisas, pelo menos doutor Pessoa, Fábio Abreu, Kleber Montezuma, Fábio Novo, Simone Pereira e outros candidatos também que aparecem aí pontuando, mesmo mais embaixo, mas é um cenário que revela aí uma tendência fortíssima para o segundo turno. Agora, eu acho arriscado escalar quem vai para o segundo turno. É isso mesmo, Lídia. Segundo turno deveremos ter? Sim, Joelson, a análise da maior parte dos candidatos é essa, de que haverá realmente um segundo turno, apesar de, no caso do PSDB, algumas lideranças, como o próprio prefeito Firmino Filho e o senador Ciro Nogueira do Progressistas, afirmarem que o grupo trabalha com a possibilidade de já resolver a eleição num primeiro turno, mas há tucanos afirmando que é apenas um discurso de campanha e que, na realidade, o partido entende que haverá, sim, um segundo turno, que é muito difícil conseguir resolver a eleição ainda num primeiro turno. Mas o cenário que se desenha é realmente de segundo turno até agora, Joelson. PSD, vamos falar agora do PSD. A candidata Simone Pereira também teve agenda nessa manhã. Erivaldo Barbosa acompanhou a candidata. Hoje ela participou de atividade remota no comitê, que fica na Zona Leste, e numa entrevista concedida aqui à TV Cidade Verde, Simone Pereira falou sobre um tema muito pertinente, que diz respeito ao que ela qualifica como a educação inclusiva. Afinal, que educação inclusiva é essa que o PSD defende para Teresina? Vamos acompanhar. A candidata do PSD defende nova política para a educação inclusiva em Teresina. Teresina tem uma educação inclusiva ainda muito tímida, né? E nas minhas andanças, inclusive buscando informações junto ao CAD único, né, do Bolsa Família, o que a gente chegou à conclusão é que Teresina tem um alto índice de criança com deficiência. E boa parte dessas crianças, elas não estão inseridas dentro da educação inclusiva. A gente precisa desmistificar que criança com deficiência é a criança que tem déficit motor. Criança com déficit de atenção, criança com síndrome de Down, criança com autismo, é criança com deficiência. Simone Pereira afirma que a rede municipal de ensino está preparada. Só falta decisão política. Está por quê? Porque a gente tem recurso do governo federal assegurado para fazer isso, tá certo? A educação inclusiva é um direito que a criança com deficiência tem. O que a gente precisa hoje dentro de Teresina, dentro da Prefeitura de Teresina, é respeitar a rede de proteção social e, acima de tudo, as políticas de garantia de direito. Eu pretendo fazer isto. Erivaldo Barbosa, portanto, a Simone Pereira falando sobre o tema importante. Ela traz à tona um tema, é uma questão mais temática relacionada a um fator fundamental, importante na educação, que é a educação inclusiva, levando em conta as pessoas, sobretudo crianças portadoras de alguma deficiência e que precisam ter esse tratamento não só diferenciado, mas de qualidade superior, para dar qualidade e não trazer prejuízos a pessoas que eventualmente precisam aí de uma ação mais efetiva da Prefeitura. As questões das minorias, um papel importante realmente correto. Para o poder público. Lídia Brito, hoje você acompanha também Jessi Fonseca.
a candidata do PSC, busca estratégias para conseguir um maior diálogo com o eleitor, né? Ela que é uma candidata desconhecida do meio político e tem que vencer desafios como a questão do pouco tempo no horário eleitoral, na TV e no rádio. Gessi afirma que está buscando as redes sociais e também reuniões com aliados políticos para tentar ter esse contato maior com o eleitor. Vamos acompanhar. Estamos focando bastante nas redes sociais, principalmente Instagram, né? Estamos todos os dias divulgando a agenda, divulgando as reuniões, conversando mesmo ali com o eleitor, né? Ali cara a cara, respondendo os comentários, respondendo os directs e também no WhatsApp, né? Estamos constantemente dialogando, respondendo, tirando as dúvidas dos eleitores aí através das redes sociais e do WhatsApp. Escutando da população quais são as principais necessidades, o que eles esperam de uma futura gestão de Teresina, do futuro prefeito, da futura prefeita de Teresina, e vendo de fato qual é a necessidade específica, né, de cada bairro da cidade, de cada zona da cidade, e também apoiando os vereadores aí nessa caminhada. Gessi, ela afirma que tem feito uma campanha voltada nessa questão de ouvir a população e de apresentar soluções, apresentar resposta a essas demandas que estão sendo apresentadas. E ela faz isso, né, por meio dessas reuniões com os candidatos do PSC a vereadores de Teresina. Ela tem aproveitado essas lideranças, a presença dessas lideranças nos bairros da capital para poder levar a mensagem do partido, e ela sempre com esse discurso de ouvir e apresentar propostas, principalmente para a questão do desemprego, né? Ela que é voltada, ela que tem uma relação com o setor empresarial, é uma pequena empresária e foca sempre nessa questão de apresentar propostas para a demanda do desemprego na capital, Joelson. Aí, Lídia Brito, inclusive, chamando a atenção para essa importância da atenção que o PSC está dando para a sua chapa proporcional, né? É fundamental essa atenção, Joelson, porque, afinal de contas, é através da chapa proporcional que a candidatura majoritária ela ganha capilaridade. Ela é, naturalmente, a mais visível da chapa, é a majoritária, que mais aparece, é a mais procurada pela imprensa, é que mais tem maior visibilidade, não tenha dúvida, é a referência do partido. Agora, claro que a proporcional é a chapa que dá capilaridade, que chega até a base, que promove as reuniões, é a que vai para o varejo. A majoritária vai para o atacado, a proporcional, que é de vereador, vai para o varejo. E esse segmento é fundamental, é importante para que a candidatura tenha aí, possa navegar bem no eleitorado. Bom, Elivaldo Barbosa, doutor Pessoa não teve a agenda pública hoje, apenas gravou programas de rádio e televisão, dedicou-se a esses trabalhos durante todo o dia. Nós entramos em contato com a equipe de doutor Pessoa, que nos informou que ele manteria reservado na gravação dos programas de rádio e televisão, que começam a ser exibidos na sexta-feira, a propósito disso, Elivaldo Barbosa. É verdade. Com detalhe, hein? Hoje nós vivemos uma campanha eleitoral completamente diferente da dos anos 80. Elivaldo Barbosa, você lembra? Caminhões atravessando as avenidas. Começavam a avisar de tarde já, né? Tarde, né? Que ia ter comício. Logo mais, noite. Fulano de tal aqui, o grande comício, participe. A população já se preparava para a noite lá, estar lá acompanhando os seus candidatos. Os seus candidatos. E nos comitês, contratava lá o da charanga, contratava a picape que ia levar o pessoal da charanga, o fogueteiro. O fogueteiro era importante, era uma categoria que ganhava dinheiro nesse período aí, o fogueteiro. A turma passava a tarde toda montando as bandeirinhas, que seriam distribuídas lá na frente. Não tem mais. Armando lá o cenário, o palanque. É por isso que ainda hoje a gente fala assim, para dar sustentação ao palanque. Que palanque, na verdade? Hoje não tem mais palanque, né? Hoje tem o quê? A candidatura majoritária e tudo mais, as pequenas reuniões em bairro. Mudou, o estilo de campanha mudou. É rede social, é o palanque eletrônico do rádio e da TV e as reuniões menores, em bairros, os mais diferentes, nas categorias profissionais, as mais diversas categorias, as mais organizadas preparam aí os debates, as reuniões temáticas também. É assim que a campanha acontece. É verdade, mudou muito. E aí aqueles candidatos a vereador querendo ficar perto do candidato a prefeito na hora do comício, aquela coisa toda. Era o empurra-empurra no palanque. Empurra no palanque. Quem fala sou eu, quem fala brigava ali, tinha confusão. Ordem de quem fala primeiro. O apresentador do comício era profissional valorizadíssimo numa campanha. Acabou tudo isso. Tudo isso. Acabou. Agora, eu vi, o Elivaldo viu,
A Lídia não viu, ela não conhece isso nem de videotape, né, Lídia Brito? Joyce, eu não acompanhei nos anos 80, realmente, as eleições, mas a gente acompanha pelos livros de história, a gente conhece a história. O que a gente acompanha agora, Joelson, é que os candidatos afirmam que as eleições ficaram muito sem graça, né? Comparado a essas eleições do passado, que eram realmente verdadeiras festas, né? A festa da democracia era o que se via com esses comícios, com showmícios, né? Com a presença de artistas, e agora a Justiça Eleitoral limitou bastante, mas o que a gente observa nessa questão das pequenas reuniões é que elas possibilitam esse corpo a corpo maior entre o eleitor e o candidato, apesar da pandemia e das restrições que são impostas, mas permite até mesmo que o eleitor tenha uma conversa mais direta com o candidato e coloque as suas reivindicações diretamente do que num evento maior, Joelson. Verdade, Lídia Brito. É bom falar dessa alteração na legislação que possibilitou que mais pessoas fizessem campanha, mesmo com menos recursos. Agora, vamos falar um pouco da propaganda no rádio e na televisão? Como é que ficou o tempo dos candidatos que vão entrar na disputa eleitoral? Estamos aqui. Vamos botar no nosso telão, vamos botar na tela, vamos lá. O tempo, aí está. Propaganda eleitoral, rádio e televisão. Progressistas, PDT, PSL, Podemos, Democratas e PSDB terão 3 minutos e 40 segundos. É um longa, considerando os outros tempos, é um longa-metragem. Longa-metragem, olha aí. Está aí os partidos que terão 3 minutos e 40 segundos. Isso se deve muito, aí eu até falei hoje pela manhã, no Notícias da Manhã, se deve muito aí ao PSL e também ao Progressistas, né? São os partidos que têm maior bancada. Todos eles são partidos com bancadas na Câmara, né? Isso que determina o tempo na TV. Tanto o PDT também tem uma bancada razoável, 21 deputados, exatamente. Democratas é o partido do presidente, tem lá também uma bancada com mais de 20. Então, essa somatória possibilitou a coligação que tem à frente o candidato Kleber Montezuma o maior tempo diário na propaganda do rádio e da TV. O Progressistas e o PT são os partidos com maior bancada hoje no Congresso Nacional. PSL e PT. Perdão. PSL e PT. PSL e PT. PSL tem a maior bancada, com um pouco mais de 60 deputados. Progressistas têm a terceira maior bancada. Terceira maior, exatamente. Vamos então para a outra coligação, PT, PCdoB e Solidariedade, 1 minuto e 31 segundos. Olha só a redução acentuada, a redução de 3 para 1 minuto e 31 segundos. É a coligação que tem à frente o candidato Fábio Novo. Pois é, e aí boa parte do peso desse tempo está no Partido dos Trabalhadores. É o PT, não. Aí é o PT que ancora, de fato, esse tempo, que possibilitou esse tempo, porque é o partido lá que tem a maior bancada na Câmara Federal. Próxima coligação, Republicanos, PTB e PL. Aí é o tempo de Fábio Abreu. Fábio Abreu tem 1 minuto e 26 segundos, muito parecido aí com o tempo do candidato Fábio Novo. E também aí o PTB são partidos aí com bancadas assim muito parecidas, né? Republicanos, o PTB e o PL. Próxima coligação, a que envolve PRTB, PSB e MDB. Candidatura de Dr. Pessoa. 1 minuto, 19 segundos. Se fosse 2016, teria um dos maiores tempos, né? MDB, por causa do MDB. A bancada do MDB encolheu muito mesmo na Câmara. Então não tem mais aquela super bancada que dava um grande tempo, era quase que um documentário, o programa de rádio e TV do MDB. Mas aí a redução foi acentuada. 1 minuto e 19 é o terceiro tempo, considerando aí as grandes coligações. Elivaldo, eu diria que o MDB, antigamente, tinha uma bancada que se comparava do PSD, do Progressistas juntos. Exatamente. Mais ou menos isso, né? Eram as grandes bancadas nos anos 90, 80, passando até meados de 90. Era o PDS, que depois se fragmentou em PFL, que também tinha uma grande bancada, e o MDB do outro lado. O MDB encolheu bastante e perdeu força aí para o PT e também para o PSL agora. Vamos aí para a próxima coligação. Tempo do PSOL vai ter 16 segundos. Candidata Lucineide Barros. O Patriotas do Major Diego. Major Diego. PSOL 17 segundos. Patriota 16 segundos. E o PSC. Que é Major Diego. E o PSC de Gessi Fonseca, 14 segundos. 14 segundos. Muito pouco, né? Pouco. São poucos segundos aí para o PSOL, Patriota e PSC. E tem mais o Cidadania, né? Vai ter 14 segundos. Mário Rogério, não é isso? Mário Rogério.
O PROS. Fábio Sérvio, PROS, 14 segundos também. 14 segundos. PMN, PTC, Democracia Cristã, Rede Sustentabilidade, PCB, PCO, PMB, PRTB, PSTU e UP ficaram sem tempo. Lembrando que desses, o PCO, o PSTU e o UP têm candidatura própria, Prefeitura de Teresina, né? PCO com Lourdes Melo, PSTU Gervásio Santos e UP com o Pedro Laurentino. Os demais partidos ficaram sem tempo para as propagandas proporcionais, Elivaldo. Candidaturas a vereador que estariam pulverizadas ao longo das programações. Aí são os partidos, ou um partido novo, que no caso é a UP, né? A Unidade Popular, e os demais partidos citados aí sem tempo, com candidatos que vão disputar ou a prefeitura ou mandatos na Câmara Municipal, já é porque são aqueles partidos que ficaram de fora da cláusula de desempenho da eleição de 2018. Então ficaram de fora do fundo eleitoral, fundo partidário, e também do tempo do rádio e na TV. Eles continuam existindo, mas sem esse incentivo, exatamente. Sem esses incentivos. Lídia Brito, vai começar então essa nova etapa, propaganda no rádio e na televisão a partir de sexta-feira, com esses tempos que estão aí. Quem tem mais tempo leva mais vantagem, Lídia, ou até isso ficou relativo nas campanhas de hoje em dia? Gelson, com a força das redes sociais na campanha, posso dizer que ficou relativo realmente. A propaganda no rádio e na TV tem a sua força, os candidatos investem bastante nisso. É um momento que os candidatos usam para fazer aqueles programas, para contar a sua história no começo da propaganda, depois eles partem para as propostas, mas a internet, as redes sociais ganham uma força muito importante e é uma alternativa para esses candidatos que ficaram sem tempo na televisão. Esses candidatos como o PCO de Lourdes Melo, o PSTU de Gervásio, eles têm feito uma campanha na rua, nas praças, né? O Gervásio o Pedro Laurentino da UP usa até o alto-falante, né? O Elivaldo mostrou essa semana o Pedro Laurentino com o alto-falante, mas eles também estão apostando nas redes sociais. É uma forma de se comunicar, eles fazem muitas lives também nessas plataformas de comunicação para poder chamar atenção e ter assim uma forma de apresentar as suas propostas, Joelson. Lídia Brito. Lídia, eu vou fazer uma pergunta para você. Você já ouviu um programa de rádio chamado Acorda Piauí com Elivaldo Barbosa e Joelson Jordani? Você já ouviu esse programa? Todos os dias, todos os dias eu ouço, Joelson. Eu estava até dizendo que eu fiquei motivada a voltar a correr por causa de vocês dois. Eu estava ouvindo, acho que ontem, vocês falando aí, Elivaldo correu no final de semana, você correu também. Eu disse, eu tenho que correr para acompanhar esses dois. É verdade, Lídia Brito está referindo-se aí à nossa participação, eu e Elivaldo Barbosa apresentando lá o Acorda Piauí. Lídia Brito, hoje vamos te convidar a ouvir um pedaço do programa que nós exibimos hoje, na entrevista que foi feita com o senador Marcelo Castro. O senador Marcelo Castro respondeu a uma pergunta feita por Elivaldo Barbosa a respeito de cenários políticos no estado do Piauí para o ano de 2022. Nós deixamos aí a pergunta do Elivaldo Barbosa, hoje na Rádio Cidade Verde, no Acorda Piauí, para você acompanhar qual foi a resposta de Marcelo Castro sobre o destino, o futuro dos grupos políticos em 22. Vamos ouvir. De um lado, na oposição, um grupo, Ciro, Firmino, Elmano, defendeu lá o grupo dele. E eu vou aqui arriscar, na situação, o Wellington, Marcelo Castro, João Vicente. É isso mesmo, senador? Se eu estiver errado, me corrija. Não tem a menor dúvida. O nosso destino está traçado. Nós temos uma ligação com o Wellington Dias desde 2002. Sempre marchamos juntos, né? No governo do estado aí, com bons resultados para o Piauí. E é uma parceria que não aconteceu nada de novo, nenhum fato extraordinário que fizesse a gente pensar em abandonar essa parceria. Pelo contrário, é uma parceria que está cada dia mais fortalecida. Eu consegui muitos recursos agora para o governo do estado, né? E vamos trabalhar cada vez mais para o nosso estado prosperar, desenvolver e melhorar a condição de vida do nosso povo, né?
Elivaldo Barbosa, Marcelo Castro admitindo, portanto, que há essa divisão. Essa divisão já está aí, está posta. Pública, mas que está uma escalação aí para 22 exatamente. Nas eleições municipais. Não se trata, obviamente, e aqui também não foi essa a minha intenção, de definir chapas. E, coincidentemente, são 3 nomes de um lado e 3 do outro, que representa a quantidade da chapa majoritária de 2022. O governador, o vice e o senador, só uma vaga para o Senado. Mas de grupos, de lideranças, de expressões da oposição e do governo. Se na oposição ontem aqui o senador Ciro Nogueira, Lídia, deixou bem claro que que a oposição, que ele está nesse protagonismo, nessa liderança inegável, notória, pública, e tem também o senador Elmano Ferrer, que agora está no Progressistas, filiado, e tem também no prefeito da capital, Firmino Filho, que agora mesmo, na fase de convenções, já peregrinou, já fez um roteiro pelo interior do estado. Ninguém faz isso à toa, se não for pensando no pleito de 2022. Do lado do governo também não há paralisia, não há braço cruzado. Há também uma dinâmica muito forte. E essa dinâmica é traduzida exatamente em grupos liderados por Marcelo Castro, que é presidente do MDB. João Vicente Claudino, presidente do PTB. E, naturalmente, o governador Wellington Dias, que é o comandante desse, como ele mesmo costuma dizer, desse time que hoje dá apoio e participa do governo do estado. Lídia Brito, sua opinião. Joelson, que a gente observa é que o MDB ele tem usado a estratégia do mineirinho, né? O partido tem ficado um pouco calado, reservado diante dessa batalha que a gente já vê entre progressistas e o PT, já avisando 2022. Os MDBistas eles são bem discretos quando o assunto é 2022. Isso porque no partido há uma ala que defende que 2022 seria o momento do MDB lançar uma candidatura própria e cobrar do PT esse apoio para essa candidatura própria. Quem defende o nome do senador Marcelo Castro como esse candidato, mesmo ele afirmando em todas as entrevistas que não tem mais esse interesse de ser candidato a governador, que o tempo já passou. E há uma ala do partido que afirma que é preciso esperar para ver como é que o PT vai lidar com essa situação. Já há o nome de Rafael Fonteles dentro do Partido dos Trabalhadores, tem também o nome de Regina Souza, da vice-governadora, mas o MDB tem evitado um confronto direto com relação a essa questão de 2022, porque foi essa estratégia de falar muito em 2022 que antecipou esse rompimento entre progressistas e PT no estado. O partido vai seguir assim, o MDB vai seguir assim, observando esse cenário para ver qual vai ser o caminho do partido em 2022, Joelson. Elivaldo Barbosa, manifestar o interesse ou desinteresse por disputas em determinados cargos deve ser levado em conta num cenário como esse, tão antecipado? Não deve ser levado em conta. Isso aí pode esquecer isso aí. É só 2 exemplos bem recentes. Um atual. O atual candidato do PSDB a prefeito de Teresina, por exemplo, Kleber Montezuma, me dizia para mim mesmo, em entrevista que eu fiz, numa visita à obra aí no começo do ano passado, que era inelegível. Inelegível. Dizia, não sou, eu sou inelegível. A Lídia, acho que nós estávamos juntos nessa cobertura. Eu sou inelegível, eu não converso, eu não tenho interesse, não dou tapinha nas costas de ninguém, não sou simpático, não sei o quê, não faço acordo com ninguém, não sei o quê e tal. Candidato a prefeito com a cintura mole. Agora disputando a prefeitura de Teresina, Kleber Montezuma. E outro exemplo, o próprio Marcelo Castro. Em 2018, o candidato do MDB na majoritária chapa do governo do estado, o governista, era Temístocles Filho, candidato a vice, defendida inclusive pelo próprio Marcelo Castro. Isso aconteceu? Marcelo, que seria candidato à reeleição de deputado federal, foi candidato e venceu a eleição para o Senado. Então, o fato dele negar assim, que ele já negou, a Lídia tem toda a razão, já afirmou aqui para nós mesmo aqui, meu tempo já passou, essa história não tem mais, eu não tenho interesse, vamos ver como é que fica, não sei o quê, tal. Esqueça essa conversa. 2022 virá e vamos ver o que vai acontecer. Lídia Brito e Elivaldo Barbosa, quero agradecer aos dois. Muito obrigado, Lídia, pela participação. Boa tarde para você. Boa tarde a todos e até amanhã. Até amanhã, Lídia Brito. Mais informações, acesse cidadeverde.com. Tem lá as reportagens de Lídia Brito no blog da Lídia Brito. Elivaldo, até amanhã, Elivaldo. Até amanhã, Joel. Às 6h30 no Acorda Piauí da Rádio Cidade Verde e mais tarde aqui no Jornal do Piauí. Até lá.